Cumprimentando então, boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos nossos companheiros, amigos, os nossos companheiros internautas que nos acompanham através do YouTube e do Facebook. Seja bem-vindo a mais uma noite e com alegria podemos estar aqui reunidos em nome de Jesus. E não podíamos começar essa noite de hoje sem citar, ou fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, porque estamos no mês de maio, um mês que nós comemoramos no próximo domingo, um dia tão especial em homenagem a essas mulheres, as nossas mães, as mãezinhas encarnadas e também as desencarnadas que recebam o nosso carinho nesse momento. Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e pela constância de sua dedicação tem muito de anjo, que sendo moça, pensa como uma anciã e sendo velha, age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio, desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e rica, empobrece para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha, e fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo que somos e tudo que temos daríamos para vê-la de novo, e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Esse é um retrato de mãe, não foi psicografia, é uma poesia ditada por Dom Ramon Angelara. Então fica aqui a nossa homenagem, nesse momento em que estamos recebendo a nossa querida companheira Márcia Vieira, para mais uma noite de reflexão, trazendo um tema, no mínimo intrigante, as mulheres no Evangelho. Seja bem-vinda, Márcia Vieira. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando um estudo com vocês. Agradecer muito esse convite. Eu acho que todos nós estamos vivendo momentos difíceis, uma semana bastante pesada. E passar essa semana com as mulheres do Evangelho, estudando um pouquinho cada uma delas, pensando um pouco nessas histórias, com certeza tornou tudo mais leve, apesar de tudo que a gente tem vivido. Eu queria que a gente começasse a pensar na realidade das mulheres há mais de 2000 anos. Então imaginem que o Evangelho, ele é escrito muitos anos depois da partida de Jesus, Então, aquela época, o simples fato de andar com mulheres poderia depreciar a vida do mestre, porque as mulheres, elas não tinham direitos, elas não tinham lugar na sociedade, e para que essas mulheres que eu vou citar aparecessem nesse Evangelho, porque elas foram mulheres extremamente extraordinárias e viveram experiências que nos ajudam muito a pensar e a saber quem era o Mestre Jesus. Lógico que como espíritas, nós sabemos que essa questão de gênero, nós encarnamos em diferentes experiências. Já fomos homens, já fomos mulheres, vivemos experiências de riqueza, de pobreza. Mas justamente por termos esse conhecimento, a gente sabe também da nossa luta contra as injustiças. Então esse nosso compromisso de pensar a vida das mulheres, dessas mulheres que nos marcaram, época,
nos faz pensar também na mulher de hoje, que também tem suas dores, seus sacrifícios, suas lutas. É claro que de lá para cá muita coisa melhorou, muita coisa mudou. Não é para todas as mulheres que essas mudanças chegam, mas a gente sabe que existe ainda um longo caminho a percorrer, para que a gente se perceba todos como humanos, portadores de direitos, né? Essa nossa luta por um mundo mais justo e fraterno, ela é contínua. Então vamos pensar nessas mulheres que passaram aí situações de extremo desespero, em muitos casos, mas que tiveram essa oportunidade do encontro com o Mestre. Eu acho que é impossível que o vocabulário humano, por mais que os evangelistas buscassem descrever esses encontros, como deve ter sido difícil conseguir colocar em palavras aquela vivência. Porque imaginem o que era estar na presença de Jesus, né? A energia que ele emanava, a emoção. Imaginem como deve ter sido experiências realmente transformadoras de vida. Eu quero desde já me desculpar, porque eu não vou falar da mulher mais importante que encarnou nessa terra, que é o maior exemplo de mãe, que é Maria. Uma das palestras que eu fiz aqui foi justamente sobre ela, e eu quero inclusive preparar uma outra, porque a gente vai olhando aquilo que a gente fez e fala assim, nossa, acho que eu podia falar mais, fazer melhor, porque Maria é um ser humano tão incrível, e cada vez que a gente lê sobre ela, a gente se emociona tanto e aprende tanto. Então, assim, desde já eu quero me desculpar, porque hoje eu vou falar de outras mulheres, e não da mãe de Jesus, que é o maior exemplo de mãe e mulher para a nossa humanidade. De falar dela eu já me emociono. Eu quero reverenciar, né, essas oportunidades, quero reverenciar essas mulheres e as oportunidades que elas também tiveram de conviver com o Mestre. Com certeza não eram qualquer mulheres, elas eram mulheres preparadas, que estavam, né, foi tudo preparado para que aquelas situações acontecessem, para que elas continuassem sendo lições depois de tanto tempo, e pudessem nos ensinar tanto. Quando eu comecei a estudar, eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir falar das mulheres no Evangelho? Parece que tem pouco material. Aí eu comecei a estudar e falei, nossa, cada uma delas daria uma palestra inteira e a gente não conseguiria esgotar, né, as lições que estão ali. Então também já me desculpo pela passagem superficial que a gente vai fazer sobre elas, mas fica desde já um convite para que a gente leia algumas obras, que eu vou estar citando aqui também, e alguns estudos que vão nos aproximar ainda mais dessas experiências. Eu vou começar com a mulher samaritana. Ela não tem nome, aparece apenas como a samaritana. Mas tem tanto simbolismo no encontro dela com Jesus. Fala-se, era a hora sexta, né? Era meio-dia. Então, assim, o encontro com Jesus é um encontro de luz, né? Ela está num poço. O poço, ele exige aquela questão, aquela questão profunda, né? Eu tenho que aprofundar para conseguir tirar a água. E ela é uma mulher samaritana que se encontra com um homem judeu. E ela é questionadora. Quando ele pede água, ela fala, mas você, judeu, pede água para uma mulher samaritana? E ela faz vários questionamentos no diálogo. Ela fala assim, mas você não trouxe nenhum cantil? Como me pede água? Ela pergunta por que eles vão adorar a Deus em lugares diferentes, né, os judeus e samaritanos. Então ela é uma mulher questionadora. Mas a questão aí do poço, o poço de Jacó era considerado assim um lugar de muitas bênçãos, porque uma região desértica onde se acha um poço, naquela época sem nenhum instrumento. Então Jacó já era considerado um milagreiro daquela região. Ela está ali no poço, nesse diálogo com Jesus, um diálogo que ela estranha, porque realmente um homem não se dirigiu a uma mulher, muito menos entre judeus e samaritanos. Ela tem sede, ela está lá na busca pela água. E a gente tem que pensar nessa sede como uma inquietação. Para que a gente possa mudar, a gente tem que ter sede. A gente tem que estar inquieto, a gente tem que partir em busca dele. E é nesse sentido o encontro dela com Jesus. Ele lhe oferece a água viva. E eu vejo um paralelo aí muito interessante
interessante entre a água viva e a oportunidade que a gente tem em cada encarnação de experimentar essa água viva. Ele fala que quem experimentar dessa água não terá sede. O que é essa água viva? É o amor supremo, é a entrega, é o sentido da vida. E eles conversam, ele pergunta onde está o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, realmente, o que está com você agora não é seu marido, você já teve sim. Então, assim, aquela pessoa que está entediada diante da vida, que já passou por muitas experiências, que não encontra sentido. E quem de nós não passa momentos assim? E ele está ali, ao lado dela, nesse momento, oferecendo água viva. E dizendo para ela que quem beber dessa água não mais terá sede. Então, é uma leitura que vale a pena. É uma leitura que vale muito a pena ser refeita, observando os detalhes. Porque os evangelistas, ao escreverem, eles pensaram muito nos símbolos, nos detalhes. As informações, nenhuma está ali à toa. Elas estão justamente para que a gente possa refletir sobre elas e pensar nesses simbolismos todos. Jesus era aquela pessoa, né? Aquele ser iluminado que ele não escolhia com quem ele ia se relacionar. Tanto que em muitos momentos os apóstolos ficavam preocupados. Ele se relacionava com a samaritana, ele esteve entre cobradores de impostos, que naquela época eram considerados os corruptos daquele momento, daquele período. Ele se despia de todos os preconceitos. E ali, por mais que ela se encontre com Jesus, ela está ainda arraigada com aqueles costumes, né? Depois desse encontro, ela se transforma, ela vai e anuncia o profeta. Então, eu queria pensar um pouquinho nessa experiência da samaritana como um convite a todos nós a pensarmos na nossa encarnação, se a gente consegue se ver em busca da água viva, se a gente está disposto a aceitar esse convite dele. Essa água que é ofertada a todos. Maria de Magdala é apaixonante, né? Pensar um pouquinho nela. E ela é uma que aparece muito, ela aparece em Lucas, em João, em Marcos. Fala-se da libertação de 7 demônios, dela seguindo Cristo pela Galileia, dela ter disponibilizado bens, da fidelidade que ela teve a Jesus, da busca entristecida no túmulo vazio. Mas Maria de Magdala ela já era uma mulher incomum para o seu tempo. Ela não muda para ir ao encontro dele. Ao encontrá-lo, ela passa a questionar a sua própria experiência de vida. Ela era uma mulher apegada aos prazeres da carne, ela estava sempre rodeada de homens, ela tinha todos os homens a seus pés. Ela vivia uma vida de prostituição, buscando um amor que não fazia sentido para ela. Ao ouvir as pregações do Mestre e aquilo que ele fala sobre o amor, ela começa a se questionar. Então, quando fala lá sobre o expulsar dos 7 demônios, nós sabemos que tem a questão da vampirização, né? Mas não adianta expulsar demônios se não houver uma mudança, porque você expulsa 7, virão 14. Mas ao encontrar Jesus e ao conversar com ele, em nenhum momento ele pede para ela se transformar, para ela mudar. Ela questiona, né? Ele transforma aquela energia de amor que ela tem numa energia de amor pela humanidade. E ela percebe esse recado e não consegue mais voltar para a vida que ela tinha antes. Tanto que ela vira praticamente uma sombra do Mestre. Ela está com ele em todos os momentos. Ele fala para ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. A porta é estreita, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Ama, siga amando a humanidade. Então ela vence a si mesma, né? Ela transforma a sua experiência de vida numa outra experiência a partir do encontro com Jesus.
E imaginem a referência, né, a importância que essa mulher teve na vida do Mestre. Ela é a primeira a anunciar que ele não está mais no túmulo. É para ela que ele aparece e ela o confunde com um jardineiro. Então, ela é uma mulher extraordinária no sentido de que ela consegue perceber na experiência com Jesus o que é a proposta de amor. Depois ainda do desencarne de Jesus, né, depois de tudo isso, ela continua seguindo, pregando o cristianismo e trabalhando muito a favor dos desfavorecidos. Tanto que Maria de Magdala, né, no livro Boa Nova do Humberto de Campos, ela aparece como alguém que está cuidando dos leprosos no final da sua vida. E ela acaba também se contaminando. E no momento mais difícil da vida, né, o desencarne, ela estava com o peito arfando, de repente ela percebe que o peito não parou e ela sente um extremo alívio. O mestre pessoalmente estende as mãos e fala: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então alguém que soube, ela não ficou ali se remoendo, por exemplo, em culpas. Ela sabia que ela podia se transformar, e foi isso que ela fez, com extrema coragem, abandonando todas as suas experiências anteriores e seguindo o Mestre, na proposta de amor que ele pregava ali para a humanidade. Nós temos a mulher hemorroíça, a mulher que sangra, em Lucas também. O Lucas é o evangelista que mais fala das mulheres. E quando ele fala dessa mulher, que também não tem nome, a gente não sabe onde ela morava, o que ela fazia, mas a gente sabe que naquele tempo existia um estigma muito grande em torno da questão do fluxo. E essa mulher sangrava há 12 anos. Ela tinha um sofrimento muito grande. Ela já tinha buscado médicos, ela já tinha gasto todos os seus recursos e ela era vista como uma pária. Ela não podia estar junto das pessoas. Então imaginem a coragem que ela teve ao ouvir falar que Jesus estaria passando por aquela região e ir ao encontro dele. Ela podia ter sido excluída ali no meio da multidão, ridicularizada, mas ela foi. Ela tinha uma confiança de que aquele encontro poderia curá-la. Tem tanta gente em torno dele que ela não consegue chegar até ele, mas ela toca nas suas vestes e no mesmo momento ela se vê curada. Jesus percebe uma energia, né, que saiu dele e pergunta: quem me tocou? E ela fala, e ele faz questão de dizer: minha filha, eu te toquei, mas foi a sua fé que te salvou. Quando a gente pensa na mediunidade de cura, por exemplo, a gente sabe que pode ser a mesma enfermidade, duas pessoas que vão buscar uma mediunidade de cura. Às vezes um se cura e outro não. Por quê? Porque tem a ver com essa sintonia de energia, de fé, né? E Jesus estava ali disposto Ele não estava ali por ela, mas ela estava ali por ele. E ela sabia que ao tocá-lo ela conseguiria... Ela acreditava, ela tinha fé, né? Então ela sofria, ela não se entregou ao sofrimento, ela não se entregou ao desespero da sua situação, ela não se conformou, ela continuou a sua busca, mesmo depois de 12 anos de sofrimento e se sentindo uma pária da sociedade. Então acho que ela tem aquele recado para nós de que o sofrimento pode ser longo, ele pode ser difícil, ele pode nos trazer imensas dores, mas a gente tem que ter a coragem, a busca pela fé, a crença e a certeza de que ele pode nos curar e que um simples encontro com ele é transformador da nossa vida. Então ela nos impulsiona, né, a evolução com um recado assim: olha, os obstáculos fazem parte do caminho da vida. A gente vai viver com esses obstáculos. Como eu falei, é uma passagem assim bem rápida por cada uma delas, tá? Uma que também me emocionou bastante, também em Lucas, a viúva de Naim. Porque nos evangelhos aparece Jesus em Cafarnaum e no dia seguinte ele estaria em Naim.
E quando se pesquisa um pouquinho sobre isso, era uma subida muito grande, era uma colina. Ele foi muito rápido, ele passou a noite caminhando para chegar a Naim. E ele chega nesse lugar exatamente no momento em que o cortejo fúnebre desse jovem, em torno de 20 anos, está ali pela cidade. E a viúva, ela está simplesmente em desespero. Naquela época, ser viúva era como se fosse um castigo divino. Então, se Deus mandou esse castigo, é porque aquela pessoa merecia viver aquele castigo. A mulher, ela precisava do marido ou do filho para se validar socialmente. Então, a desgraça dessa viúva tinha a dor emocional da perda do filho, mas tinha também o abandono da sociedade. E nessa passagem, eu penso que Jesus mostra o quanto que ele se compadece, né? Porque, inclusive, é o único lugar que aparece, moveu-se de íntima compaixão por ela, quando ele vê aquele desespero. Como que os injustiçados do mundo movem essa compaixão de Jesus? Ela era uma viúva, carente, sem filho, que estaria, talvez até com a possibilidade de morrer de fome naquela sociedade daquele momento. E ao ver o rosto dela coberto de lágrimas, ele fala: calma, minha filha. E naquela época não se tocava num defunto, num esquife. Ele vai lá, ele toca, ele pede para ele levantar e entrega o filho à mãe. É claro que naquele tempo não se falava em catalepsia, é claro que a gente sabe que o espírito estava ali, mas assim, o ato dele se compadecer daquela viúva, trazer o filho de volta, fez com que todos o reconhecessem como um grande profeta. Ele fica muito... E ela, com certeza, revive a partir dessa experiência com Jesus e do que aconteceu com o filho dela. Então eu penso que nessa passagem ele realmente mostra o seu compromisso com os injustiçados do mundo, com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão pedindo, em oração. A mulher adúltera é outra passagem. Se a gente for olhar lá no... João, inclusive, é um evangelista que escreve muito poeticamente. É interessante ler, porque também ali as falas têm vários sentidos, As palavras que ele utiliza têm vários sentidos. É uma multidão de religiosos que arrasta essa mulher na praça. Então, assim, vamos fazer um paralelo com o que acontecia ali, Se a gente chamar para a defesa do bem, mesmo que por meio da violência, muitas pessoas acham que está certo. Até hoje. Se disser, por exemplo, que vai condenar a pena de morte os corruptos, quantos não vão achar que isso está certo? E naquele tempo, uma mulher adúltera, ela era condenada à pena de apedrejamento. A lei mosaica tinha essa pena para vários crimes. O adultério era um deles. Então esses religiosos, junto com uma multidão, trazem essa mulher arrastada até a praça onde está Jesus. E eles falam, que ela foi pega em adultério. Jesus simplesmente cala. E eu acho tão educativa essa questão do calar, porque ela ser pega em adultério é como se ele dissesse: não é comigo, Mas eles não se conformam com esse silêncio de Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa, ia querer saber onde ela estava, com quem. Não, Jesus se cala. Mas eles querem provocá-lo, até porque eles querem pegá-lo em contradição. Se ele está pregando uma lei de amor, como é que ele vai ser contrário à lei mosaica, que fala do apedrejamento? Então eles falam: segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Agora não é mais uma fofoca de um adultério. Eles querem saber moralmente como que essa nova religião trazida por Jesus, essa nova concepção de mundo, como que ela vê aquela ação. Jesus começa a escrever na terra e, ao ser provocado com esse questionamento, a resposta dele: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra.
eles vão saindo um a um. Inclusive no Evangelho de João fala que saíram primeiro os mais velhos, depois os mais novos, até que aquilo se esvaziou. A mulher, fica apenas Jesus e a mulher. E ele pergunta: mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher responde: ninguém. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. De novo, me parece muito a figura do Jesus educador, daquele que mostra assim: olha, você viveu a experiência, aprende a lição, né? Vai e não peques mais. E essa questão da não violência, né? Como que a gente pode defender a justiça emprestando nossas mãos para um crime? Que espíritos superiores nos ensinam isso? Não é. Então ele era um ser humano tão incrível e com uma sabedoria para sair de situações extremamente difíceis. Claro, viveu milhões de anos, né? O Haroldo Dutra Dias, ele fala assim: imagine um piloto que tem 10 mil horas de voo, né? A gente vai viajar se sentindo seguro com um piloto assim. E aí chega aquele que vai... aliás, nem dizem, né? Olha, esse piloto aqui está no seu primeiro voo. Não. Jesus já estava muito, né, há milhões de anos, provavelmente, aprendendo essas lições de amor. E ele, a cada atitude, vai nos exemplificando essas lições de amor. Então, essa história é um farol, assim, para conduzir as nossas ações, né? Ele não julga em nenhum momento, ele não invade a privacidade dela, ele se compadece. E ela tem mais uma chance, né? Vai e não peques mais. Então, para Jesus tem essa questão, o amor, ele está impregnado de perdão. O amor está impregnado de uma bondade infinita, de uma amorosidade que nós temos dificuldade, inclusive, em exemplificar. Essas mulheres são as mulheres assim que a gente vai encontrar ali na Bíblia, no Evangelho, em todos eles. Mas houveram muitas outras, e eu queria também pensar nessas outras, porque a história ela é feita de heróis anônimos. Sempre fica uma figura, um vulto histórico, como aquele que fez. Mas ninguém faz nada sozinho. É sempre um grande movimento em torno de uma ideia. Então eu queria também reverenciar algumas heroínas anônimas. Por exemplo, uma mãe sozinha, lavadeira, que tinha um filho paraplégico, é quem alugou a casinha para Ananias. Aquele pregador do Evangelho fazia o culto cristão, e foi ele que recebeu Paulo, quando Paulo no caminho de Damasco fica cego, quando ele se transforma. O que seria do Evangelho de Jesus se não fosse uma mulher lavadeira, mãe de um tetraplégico, confiando que aquela boa nova fazia sentido e emprestando sua casa para que acontecessem esses cultos? E naquela época, emprestar sua casa para acontecer os cultos poderia significar uma pena de morte, né? A Ruth, esposa de Zacarias, ela teve o filho único assassinado. Ela encontrou forças na fé e ela acolhe Abigail. Abigail, que é aquela moça que teve uma história dificílima também em Paulo, né? Paulo e Estevão. Ela vê o pai sendo assassinado brutalmente, o irmão sendo sequestrado. Eles a acolhem, Ruth e Zacarias. E depois ela se torna noiva de Paulo, Saulo na época ainda, né? E ela assiste a morte do próprio irmão pelo noivo. Uma história assim dificílima. E quem seria ela? Como que ela estaria se não fosse essa mulher, Ruth, a acolhê-la como filha? Paulo ainda tem a chance. E é muito interessante pensar em Paulo, porque é o outro também, ele poderia, ao se encontrar com Jesus, perceber todo o mal que ele fez e viver a culpa. Ele não faz isso.
ele se transforma, ele se redime e ele praticamente constrói o cristianismo naquele período com muito sofrimento, com muita dificuldade. Então, ao perceber os erros do caminho, não é a culpa que vai nos fazer sair dessa situação, é o trabalho. E num dos momentos mais difíceis da vida dele, ele consegue ter a experiência de encontrar Abigail depois que ela já desencarnou, e ela fala para ele apenas 4 palavras: ame, trabalhe, espere e perdoa. E são palavras que também nos ajudam muito a pensar nossa realidade a todo momento, nas maiores dificuldades. Essas 4 palavras sempre nos ajudam. Houve outras personagens femininas, Prisca e Áquila, que ajudaram muito Paulo a construir a igreja de Corinto. Aliás, eles foram o casal que ensinou ele no tear, quando ele estava no deserto. E é interessante porque Prisca e Áquila sempre aparece o nome dela primeiro. Isso não era comum. Era sempre o nome do homem. Às vezes a mulher até aparecia como se fosse do homem. E no caso dela não, sempre aparece o nome dela primeiro. Os estudiosos acreditam que é justamente pela figura imponente que ela tinha e a importância que ela teve na divulgação do cristianismo. Lódia e Eunice eram 2 mulheres viúvas, mãe e filha, que educavam um menino de 13 anos, que recebeu Paulo em sua casa também. Esse menino chama Timóteo. Ele foi o herdeiro, vamos chamar assim, espiritual de Paulo. E aquelas mulheres dispuseram seus bens, a sua casa, sempre para receber Paulo na divulgação do cristianismo. E tem uma mulher que eu deixei para falar dela por último, porque eu penso assim que, pensando em mãe, eu também penso bastante nela, que é a Joana de Cusa. Também na obra do Humberto de Campos Boa Nova, a Joana era esposa de Cusa. Eles eram... Cusa era um político romano, procurador de Herodes, tinha uma vida muito abastada, e ela descobre Jesus divulgando o Evangelho e acha o Evangelho de Cristo a luz da sua vida. Ela se transforma ao ouvir o amor de Jesus e começa a questionar, inclusive, a postura do marido, porque ele não tinha uma religiosidade firme, ele agia de acordo com os interesses políticos da época, e ela se sente muito constrangida no lar ao perceber essas posturas dele. Inclusive, ela vai se aconselhar com Jesus sobre isso. Ela fala das divergências religiosas e de postura que eles têm. E Jesus, assim, num diálogo muito amoroso, ele fala para ela que os médicos são os doentes que precisam dos médicos. E que se ela se sente compreendendo tanta coisa, por que não socorrê-lo e acolhê-lo? E ela insiste, ela fala assim: mas eu não deveria impor a verdade no meu lar? E ele fala: Deus não impõe. São as pessoas que, em contato com Deus, é que vão conseguir perceber ou não essa mudança necessária. E aí ele fala para ela, ele até faz uma metáfora em relação às ondas. Alguém que já atravessou o mar bravo e conseguiu encontrar um espaço de remanso, ele vai conseguir dar a mão para aquele que ainda está nesse mar revolto. Pensa no seu marido como um companheiro, como um filho que está nesse mar revolto, e você que já está no remanso, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer, como você tem que agir. E isso acalma o coração dela. E ela passa a olhar para ele, para as virtudes que ele tinha. Era um bom companheiro, cuidava muito bem do lar, era amoroso com ela. E eles, inclusive, tiveram um filho. E ela continuou seguindo sempre ali Jesus, e ela pôde, continuar seguindo. Até que há uma reviravolta política e ele perde o seu cargo. Não só o cargo, ele perde muito dinheiro, ele perde a posição política. Então ele vai desencarnar assim, com orgulho ferido, imerso em dívidas, muito angustiado. É uma desencarnação bastante difícil, em condições deploráveis, Joana, ao se ver viúva, ela tem que trabalhar para sustentar o filho,
na casa de quem antes era amiga dela, para garantir o pão mesmo para esse filho, mas sempre muito conformada com aquela situação, sabendo que a vida era trabalho, que o mestre trabalhou o tempo todo, então ela nunca perdeu a sua fé. Nós vamos encontrá-la muitos anos depois, já idosa, nos suplícios do martírio que os cristãos passaram, ela e o filho. E ali eles são chamados a negar Cristo. E várias vezes ela é chamada a negar Cristo e ela não aceita. O filho passa a ser torturado na frente dela e ele pede: mãe, por favor, negue-o. Aquele momento ela para, ela pensa em toda a vida dela, os momentos felizes, os momentos difíceis, e ela lembra das palavras de Jesus: seja fiel. E ela se reveste de uma força que ela não sabe de onde vem. Ela lembra de Maria, que acompanhou toda a injustiça contra o filho dela, de maneira altiva. Ela lembra do próprio mestre, que jamais mereceu aquele destino. E ela fala: filho, nós vamos seguir o exemplo deles. E o fogo a consome, né, naquele circo que eles faziam, na verdade, nesses espetáculos macabros. E a hora que ela percebe que ela está ali sofrendo todas as dores, de repente ela descobre uma mão no ombro dela. E Jesus pessoalmente vem buscá-la: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Então, assim, falar de mulheres no Evangelho, eu acho que é falar de cada uma delas. Algumas são mais conhecidas, porque estão na Bíblia, em diversos momentos elas são citadas, nem sempre pensando nessa quebra de paradigmas que é ter a história dessas mulheres ali sendo reverenciada, mas é também pensar nessas mulheres anônimas, que com sua força ajudaram o Cristo na sua obra e nos ajudaram a pensar hoje sobre o nosso papel na sociedade, né? São mulheres que viveram situações difíceis, que souberam superar tudo a partir da fé que tinham e das mudanças que foram capazes de fazer na sua própria vida, e que nos inspira mesmo a pensar na nossa própria encarnação. Nós sabemos que nós não estamos aqui a passeio. A gente veio justamente para viver as oportunidades de evolução que precisamos. E se estamos vivendo esse momento, essas oportunidades, que a gente saiba acolher essa oportunidade como a água viva, como a água viva nos sendo oferecida. Você aceita? É isso, meus amigos. Eu peço desculpas porque gostaria de falar muito mais sobre cada uma dessas personagens, mas já estou preparando uma próxima e aí a gente vai falar um pouquinho mais de Maria, como a Glorinha me cobrou agora há pouco. Muito obrigada. Que alegria, né? Poder fazer os agradecimentos a uma pessoa que nos fala alto ao coração. Nós conhecemos a Márcia aqui nessa casa há uns anos atrás, né, Márcia? Quando ela chegou para fazer o curso básico. Mas já era uma mulher inteligente, professora, diretora também, né, Márcia? E estudiosa. E já está aqui falando na tribuna com a gente. Mas o que isso nos alegra muito, porque nós vamos aprendendo que quando a gente fala é que a gente aprende mais, né? Mas de tudo que ela falou e trouxe tantas lições que não nos cansamos de recordar, que além das histórias de cada uma, que cada uma, como ela disse, simboliza uma faceta do nosso amadurecimento, eu gostei de ficar com a lembrança de que Jesus foi um divisor de águas
na questão da valorização da mulher. E que o Evangelho tem muitas lições para nós, maravilhosas e sempre. Mas o que eu quero ficar com a lembrança para mim e compartilho com vocês é que Jesus, diante daquilo que nós chamamos sempre do pecado e do erro, tinha uma grande tolerância. Será que nós temos feito isso com todo o esclarecimento que a doutrina traz em cima do que o Cristo deixou, clareando as nossas vistas com a reencarnação? Será que nós também não temos atirado pedras? Será que nós temos tolerado, não só a mulher agora eu digo, as pessoas, porque a mulher, ela é mulher numa encarnação e noutra não. E na outra encarnação ela corre o risco de ter comportamentos como homem, se ela não aproveitou a encarnação como mulher para santificar a maternidade e os papéis que a mulher tem na sociedade enquanto mãe. Porque essa o grande tocante na alma e que nós acreditamos que todos passem por essa experiência, porque ela também é transformadora. Então, já aproveitando para alertar todas as mães que vivem a dura experiência, a grandiosa, maravilhosa, mas difícil experiência de ser mãe, porque não nascemos com a cartilha embaixo dos braços. E quando a cartilha vem, que é este momento em que a internet disponibiliza todo o conhecimento que uma mãe queira para tirar suas dúvidas com relação à educação, ela também rouba o nosso tempo precioso com o excesso de informações de toda a ordem, perturbando a nossa mente. Mais uma vez, na hora de dificuldades, lembremos do Cristo. Lembremos e roguemos, porque Ele saberá dar a nós o equilíbrio necessário para passarmos por este momento, que também é um momento divisor de águas. E por lembrarmos, Márcia, do Evangelho, né, que recordá-lo é sempre um passeio. Para mim é um passeio, uma diversão, é uma distração, uma oportunidade de relaxar, lembrarmos do Evangelho. Eu queria dizer que hoje é a data daquele que é reconhecido no meio espírita como a pessoa que melhor expôs o Evangelho em todos os tempos, no Brasil e até no exterior, que é o nosso querido Vinícius, o Pedro de Camargo, que participou da fundação da nossa casa aqui em Piracicaba. É uma honra para nós. E é venerado no Brasil inteiro, né? Às vezes nós nem conhecíamos Vinícius e todos no Brasil que são ligados ao Espiritismo, que estudam, conheciam Vinícius. Ele é nascido Pedro de Camargo, mas adquiriu o pseudônimo de Vinícius porque gostava de escrever crônicas no jornal da cidade, e naquela época, como o espiritismo era muito combatido, então a gente colocava um pseudônimo para poder escrever e continuar vivendo, porque os espíritas primeiros, da primeira hora, perdiam até seus empregos para poder, se quisessem declarar sua crença. Não declarava num jornal de circulação, mas nesta casa, nesta mesma sala que ficava abarrotada de gente, e a porta era aqui no meio, no início,
que ficava aberta e a calçada cheia de gente, a cidade vinha e vinham até pastores evangélicos assistir, de tanto era o brilhantismo que ele tinha ao falar do Evangelho. E por gostar tanto, deixou ainda vivo 7 obras, todas falando sobre Jesus. Então, se vocês não conhecem, algumas delas são em torno do Mestre, o Mestre na educação, na seara do Mestre, e assim, nos passos do Mestre, várias obras, todas discorrendo sobre o Evangelho e fazendo as elucidações. Então, que ele receba nosso abraço. Também teve uma participação muito grande nessa casa e no Espiritismo no Brasil todo. Então, assim nós encerramos a noite de hoje, felizes por diversos motivos, pela palestra maravilhosa, pelo Dia das Mães, que foi lembrado hoje aqui de todas as maneiras, porque todas essas mulheres simbolizam também mães, e pelo Vinícius, né? Que Jesus nos abençoe a todos, e agora nós passaremos para a segunda parte, que são os passes. Que assim seja.